3, 2, 1. Muito boa tarde a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais uma live da Rainbow Sangha, comunidade LGBTQI+. Hoje retomamos, depois de um longo e tenebroso inverno, com um assunto extremamente importante para todos nós. Dia 17 de maio último, há 31 anos atrás, é quando a OMS retira do seu catálogo de doenças a questão da homossexualidade como sendo uma doença biológica ou um transtorno mental ou qualquer outra coisa. Essa data foi um marco de abertura para a sociedade, para a população LGBTQIA+, e hoje a gente traz um assunto da questão dos direitos civis, dos direitos homotransafetivos, porque a partir dessa data, essa população ela sai de um escopo tida como doente ou algum desvio mental, alguma coisa assim, e passa a entrar na mesma esfera, na mesma horizontalidade que a população heterossexual. Isso vai trazer muitas repercussões para a nossa sociedade, como a união civil, depois o casamento, a criminalização da homofobia e tanto outros assuntos. Hoje as nossas convidadas são duas, né, para não passar por pouco, é a Fernanda Darcier e a Jaqueline, sua esposa. Ambas trabalham na esfera do direito e da Comissão da Diversidade da OAB de São Paulo. Hoje o espaço é das meninas e o nosso convite, como sempre, está aqui o nosso querido monge Kujun e Yaku-san, ambos da ordem Soto Zen, junto com o meu querido Ícaro, o meu braço direito para a parte de mídias e tecnologia, e o Bruno participando com a gente também. E todos que estão assistindo aqui pelo Facebook. Essa live vai ficar guardada no nosso canal no YouTube. Quem quiser assistir de novo, por favor, sinta-se à vontade. Bom, sem mais delongas, a ideia é assim: o que mudou no mundo, na história da humanidade, digamos assim, depois de muitas décadas que a homossexualidade foi colocada como uma doença biológica ou um transtorno mental? E qual que foi o choque, né? Eu imagino, para toda a sociedade heteroconservadora, tradicional, ao ver que nada disso é real. Ou seja, são seres humanos como todos os outros qualquer, não tem diferença absolutamente nenhuma, né? E isso vai impactar dentro da dinâmica social, na questão, como eu falei, do direito, né, do emprego, da carreira, da vida como um cidadão em si, né? Então, eu gostaria a nossa provocação hoje foi tentar costurar essa mudança que teve do dia 17 de maio com a esfera dos direitos homotransafetivos. Então, por favor, meninas, o espaço é todo de vocês. O que vocês nos têm a relatar nas suas experiências como advogadas nesse sentido, nas suas experiências como um casal lésbico, nas suas experiências dentro da Comissão da Diversidade da OAB, o que vocês puderem nos relatar e beneficiar a todas, a todos e a todos, inclusive, né, a gente depois deixa canais para poder fazer a denúncia de crimes de homofobia, o que deve se fazer, ou não fazer, para onde ligar, quem procurar, né? Então, sejam bem-vindas. Obrigada, boa tarde a todas, todos e todes. Obrigada, Jean, pelo convite, obrigada, Rainbow Sangha, aos senseis. Mais uma vez a gente está aqui junto, né, nessa parceria. Muito, muito feliz para a gente estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Bom, então a gente começa, né, a pensar nesse 17 de maio. Então, a gente completou agora 30 anos, né, 31 anos dessa data, e isso tem muito a falar para a gente. Se você quiser começar falando um pouquinho, Jaque. Claro. Então, isso, na verdade, vem de muito antes, é o que sentimos sempre, né? Quando começou essa violência, né, contra a população LGBT, ela acontece muito antes, há milhares de anos atrás, na verdade, né, quando não se falava no assunto. Acontece o seguinte: para a gente entender um pouquinho, né, dessa violência contra a população LGBT, nós temos que entender que nós temos dois ornamentos que regem a nossa sociedade. Nós temos o ordenamento jurídico e o ordenamento divino.
que segue, né, a nossa sociedade por toda a vida. O jurídico é aquele regrado que vai regrar o que podemos ou não fazer em sociedade. Agora, o divino é aquele que está conosco desde sempre, né? Então, sobre o divino, eu vou trazer um exemplo, né, pessoal para exemplificar um pouco mais em relação ao jurídico. Eu estudei numa escola pública, não sei se alguém aqui estudou em escola pública. Quando entramos, ganhamos um kit, que é o uniforme, né, que era uma fitinha na época com o hino da bandeira, o hino nacional e dos estados e uma Bíblia. E aí, quando eu estava quase me formando no ensino médio, eu ganhei mais uniforme, mas eu ganhei outra fita e outra Bíblia. Nunca em nenhum momento foi apresentado o que era a Constituição. Nunca soube da Constituição quando nova, né, não era falada, não sabia dos direitos fundamentais. Porque o que regia e o que rege, né, que está engendrado nas nossas famílias, são os direitos, na verdade, os direitos divinos. Né? Então, começando a falar dos direitos divinos, ele é apresentado todo o tempo, nós só esbarramos nos direitos jurídicos quando violamos os direitos de alguém ou quando os nossos direitos ele é violado. Complementando um pouquinho do que a Jaque falou, então, né, dá para a gente perceber um determinismo religioso, né? Existe um determinismo religioso na própria construção das leis e normas da sociedade, mas aliado a isso, eu também gosto de falar das ciências médicas como deterministas em relação a isso especificamente. Então, a gente tem essa patologização como um mecanismo de controle, como um mecanismo de poder. O direito penal, as ciências criminais, historicamente usou a patologização como esse mecanismo de controle. A gente pode citar aqui nomes como Lombroso, que é pai do positivismo jurídico. No Brasil, Raimundo Nina Rodrigues, que representa essa escola criminológica no Brasil, que entendiam que o desvio na verdade, era uma questão física e biológica enquanto doença, e essas questões eram entendidas, em última análise, como crime. Então, a gente tem que a personalidade homossexual, né? Então, na época só se falava sobre homossexual, era o único termo que a gente tinha, era vista como patológica e, consequentemente, como criminosa. Então, esse histórico de criminalização, de patologização, com certeza isso vai caminhar para essa marginalização dessa população, a discriminação dessa população e a violência, né, contra essa população, porque então eu entendo que essas coisas caminham juntas, então a gente vê a interlocução entre as ciências médicas e o direito, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa retirada da homossexualidade ou homossexualismo à época da classificação internacional de doenças, a gente começa a entender uma conquista também jurídica que vai, né, que vai ter consequências jurídicas para todo mundo. Né? Então, e aí, a partir de então, a gente, né, lógico, a gente pode conversar a respeito de diversas outras conquistas que a gente foi tendo em âmbito jurídico, mas eu também destaco o dia 22 de maio de 2019, que a OMS também divulga a retirada do transtorno de identidade de gênero, né, relativamente às transexualidades da classificação internacional de doenças. Então, né, para concluir essa primeira parte aí de raciocínio, eu entendo que a patologização como uma causa da discriminação, e então, quando isso é revertido, a gente começa a caminhar de uma forma mais fluida, mais tranquila, em termos de conquistas de direitos, de lutas por direitos. E só para fechar, também falando do Lombroso, quem que era Lombroso? Ele determinava que o cidadão podia ser psicopata
a partir do formato do crânio, né, do porte físico. E isso encaixava, na época, muitos gays e homossexuais, né? Recentemente falamos da lei antimanicomial, né? Então, isso se encaixa muito. Então, esses indivíduos que se encaixavam, que em grande parte também homossexual, acabava sendo encaixada como futuros criminosos, né? Apenas pelo seu formato de crânio. E isso poderia determinar qualquer pessoa, né? Essa parte é bastante interessante. Já começa maravilhosamente bem, né? Acho que se a gente não fizer uma retrospectiva de entender as origens disso, né? E não tem como a gente pensar na construção de uma sociedade sem a construção pelo olhar religioso também, né? A religião do colonizador, a religião da maioria, toda aquela raiz eurocentrista, judaico-cristã que tinha, talvez tivesse sentido para aquelas épocas e pessoas não se incomodavam naquelas épocas, elas sofriam, mas sofriam extremamente caladas, né? Mas nos últimos tempos, principalmente, né, com o evento do Stonewall, vamos pegar aí o nosso marco maior, né? Isso começa a ser colocado em questão, né? As demandas que são questionadas dentro das instituições religiosas, por exemplo, né? E como que esse direito religioso, eu adorei essa parte, eu não tinha pensado nisso, como que nós temos dois direitos, eu nunca tinha pensado nisso, né? Nós temos o direito civil e o direito religioso. E mesmo que você não seja religioso, você vive esse direito. Então, você é julgado dentro desse código religioso, seja você ou não, inclusive pertencendo a uma outra religião. Hoje de manhã, na pós-graduação, a gente estava falando sobre isso, como que as religiões elas foram demonizadas pelo juízo de valor através de uma outra religião, né? Então, Umbanda, o Candomblé são coisas do diabo, do demônio, não pode, né? Pombagira, Exu, tudo isso. Então, de repente, a sociedade ela é construída dentro de um pilar de direito religioso. Eu não tinha pensado nisso. Bom, e além disso, nas ciências criminais, né, como eu venho da criminologia, a gente estuda muito isso, a respeito do controle social. Existem várias formas de se exercer o controle social sobre as pessoas. Excelente. Entendendo, né, a partir das regras, o que é crime e tudo mais, e o controle social informal, que vem a partir dessas convivências que nós temos, que não são, entre aspas, controladas pelo Estado, como, por exemplo, a moral religiosa, ou então a moral da comunidade, né? E isso tudo exerce, sim, um controle social sobre as pessoas. Se a gente for pensar, por que você não mata outra pessoa? Não necessariamente você não mata outra pessoa pelo fato de ser crime. Você não mata porque é errado. Porque é pecado. Porque é pecado, né? Então, por vezes, esse controle social, que não é o formal, que não é o jurídico, ele é mais forte ainda, né? Exerce um controle, de fato, maior do que o próprio controle jurídico. Excelente, excelente. E a Kussan gostaria de fazer uma pergunta, mas eu estendo também os comentários ou perguntas para o pessoal do Facebook que está nos acompanhando e todos que estão aqui na sala. Por favor, sintam-se à vontade. Vamos aproveitar ao máximo elas duas aqui. E a Kussan... Obrigado. Não é nem uma pergunta, é um lembrete. Eu estava me lembrando, enquanto eu ouvi as meninas falando da questão da igreja, né? E me lembrando que, ao mesmo tempo que ocorreu ao longo da primeira metade do século XX, aí eu preciso trazer a minha culpa para a medicina, uma necessidade, aí eu vou usar o termo, patológica, de achar a causa da homossexualidade, da transexualidade, tentar achar uma causa genética, uma causa hormonal, surgiram diversas teorias. Por outro lado, teve um movimento do pessoal da sexologia, né? Quando a gente lembra ali, claro, começou de uma maneira um tanto quanto misógina, né? Mas quando a gente lembra ali do Alfred Kinsey, do Masters e Johnson, e aí chegando anos 70, Sheer Hart, de quem sou muito fã, assim, que fez aquele longo estudo sobre a sexualidade feminina, é que eu acho que foram essas pessoas, né? Algumas da psicanálise e muitas da sexologia foram que puseram luz, lembrando desse contexto histórico, eu acho que para finalmente falar assim, olha, realmente não é doença, paramos por aí, são pessoas, né? Porque inclusive teve um longo estudo, inclusive da vida civil dessas pessoas, né? Teve a questão de
vários psicotestes, teve essa relação com a criminalidade, mas teve muita questão do vamos olhar a vida civil dessas pessoas, né? E eram pessoas como a gente tem as pessoas do século XXI, que pagam contas, que vivem suas vidas, né? A vida civil. Então é interessante lembrar que teve essas pessoas, né? Entre os anos 50 e 70, e em paralelo ainda teve o movimento de contracultura, e aí teve toda a discussão da liberdade sexual, assim, quase a movimento de soco, porque tinha a questão também de um grito entalado das mulheres, aí estou trazendo agora bem à luz do movimento das meninas, né, lembrando do movimento lésbico, porque era uma coisa quase entalada, né, das mulheres que estavam oprimidas por muito tempo nos anos 50 ali, e aí a sexologia ajudou muito assim, a pôr essa luz para finalmente, depois de muita discussão, culminar com o fim a retirada, né, da homossexualidade nos anos 80. E 2019, eu acompanhei as discussões antes com um grupo de várias universidades, e a retirada foi super polêmica da transexualidade, do CID, porque se por um lado, bom, não é doença, por outro lado, tinha que constar uma codificação, porque, bom, pessoas trans, elas fazem procedimentos, né, de readequação corporal, tem a redesignação sexual, então isso foi uma super polêmica, porque ainda existe uma codificação, mas é uma codificação para fins de justificar para o sistema de saúde do mundo, né? A cirurgia de redesignação, processo hormonizador, então isso teve que ser feito, né? Deixou de ser doença, mas ainda tem lá constando como outras condições de saúde, em virtude, né, de justificar os procedimentos. Era isso. Maravilha. Existiu essa discussão dentro do próprio movimento, né, a respeito da despatologização em termos de garantia de direitos, de procedimentos e tudo mais, mas aí a gente também, né, consegue fazer analogias como, por exemplo, a gestação, né, que é algo que, lógico, a gente precisa do sistema de saúde para isso, não é exatamente uma doença, mas, enfim, né, existe um respaldo, então é realmente algo que foi muito discutido dentro do próprio movimento, se era o momento, se não era o momento, o que isso ia implicar, né? E mesmo assim, não, caminhamos, vamos em frente, vamos encarar aí as consequências e a gente luta para garantir os direitos em seguida. O mais importante é que a gente não continue sendo tratado enquanto doentes. Eu acho bem legal também, porque a gente sempre estuda que o problema ele vem lá na ciência e biologia, um pouquinho quando vai definir o que é homem, o que é mulher, e só determinar esses dois gêneros. A discussão aí já começa uma grande problemática, né? Nós aprendemos um pouco antes que quem é estudado primeiro é o homem, né? Ele é estudado, ele é visto, né, como uma figura até divina, né? E depois a mulher, mas a mulher nem vem como mulher, né? Ela vem como um homem, um ser defeituoso, um homem defeituoso. Então, nunca teve essa prioridade lá no passado, né, de estudar o gênero, o que é a mulher, o que é o homem, o que é ser mulher, o que é ser homem, de onde que surgiu isso. Tá? Então, o grande problema na nossa sociedade do gênero, ele vem lá atrás e a gente não sabe onde. Mas o que a gente sabe que primeiro teve o interesse de estudar esse ser homem, que é o masculino, que é o viril, que é o hétero, que é o cis, né, que vem ditando todas as regras até hoje. Excelente. E agora, vindo um pouquinho, né? Bom, esse assunto a gente poderia setorizar ele, né? Essa questão histórica, gênero, biológica, por horas e horas a fio, né? Mas o nosso tempo também não permite. Mas eu queria pegar de vocês agora como que essa despatologização que aconteceu impactou no mundo do direito, porque de repente abriu um leque gigantesco, não só de possibilidades para pessoas homossexuais, como era dita na época, mas para as pessoas trans, intersexo e tantas outras, né? Como é que ficou essa questão do direito, não só nos benefícios, nos direitos, mas também nos deveres, né? Essa alteração ela veio muito próxima da própria Constituição de 88, né? Então a gente tem 2 anos aí de diferença para essa decisão surgir. A Constituição ela já traz uma mudança de paradigma na nossa sociedade em relação à questão familiar, e é daí que tudo começa,
porque, de fato, não só espiritualmente, mas também juridicamente, a família é entendida como a base da sociedade. Então, se a gente consegue mexer nessa instituição familiar, a gente consegue, de uma forma mais ampla, os reflexos jurídicos dos outros direitos. Então, a Constituição, ela veio trazendo uma diferença das constituições anteriores e das legislações anteriores em relação ao pluralismo das relações familiares. Então, é o primeiro documento, né, jurídico brasileiro que traz a possibilidade da pluralidade de famílias, né, de outras formas de constituição de família. Até então, família era pai, mãe, filho, só juridicamente, né? Aliás, não qualquer filho, o filho biológico e o filho havido dentro do casamento, né? Então, o filho bastardo, o filho adotivo, tinha uma outra categoria e tinha um outro tratamento jurídico. Então, a importância dessa Constituição, ela veio para trazer essa garantia e possibilidade de outras formas de família, mas também não é algo automático, né? Afinal, essa mesma Constituição vem e fala que a união é a união entre o homem e a mulher. Então, por mais que a gente tenha a despatologização, a gente ainda continua com esse ranço por muito tempo, e a questão do direito é que ele é interpretado. Então, por mais que muitos casais e muitas pessoas já pleiteassem seus direitos desde 90, desde 88, isso não quer dizer que eles conseguiam reconhecer, né? Quando a gente fala de família, especificamente, até 2011, a gente pode colocar como marco, que é aquela grande decisão do STF que vem trazer o reconhecimento da união homoafetiva, para você ter o reconhecimento de direitos sucessórios, partilha de bens, o casal precisava constituir uma sociedade, uma empresa, né? Então, essas famílias, esses casais, haviam decisões esparsas na justiça, né? Então, um casal aqui que entrou para reconhecer o seu direito à união estável até conseguia, mas eram exceções, e então isso fez com que instituições, entidades, associações entrassem com uma ação diretamente no STF para reconhecer a união homoafetiva, o que aconteceu em 2011, e a partir daí, então, o STF ele fala: união é a união entre homem e mulher também, e a união entre homem e homem, a união entre mulher e mulher. Não deve haver nenhum tipo de discriminação em relação ao reconhecimento desses direitos, porque a gente está falando de direito, a gente está falando de religião, né? E isso, né, é mais um momento que a gente precisa separar uma coisa da outra. E a partir daí, então, o STF ele é uma decisão que a gente fala que é uma decisão vinculante. Até então, a gente tinha alguns juízes que determinavam, outros juízes que não. A partir de agora, você não tem mais escolha, né? A gente tem esse direito garantido através dessa decisão feita pelo STF, então, em 2011, o que vai ter um reflexo em termos de casamento, porque num primeiro momento ele fala da união, né, o que seria a união estável. É uma decorrência lógica da união estável o casamento, sim, mas ainda haviam cartórios que se negavam a celebrar o casamento, então teve que vir uma decisão em 2013, uma resolução do CNJ para regulamentar os casamentos em cartórios. O Sensei falou de Stonewall, né? E sobre a doença e tudo mais. Então, na época de Stonewall, em meados 50, tem a ascensão dos gays, dos LGBTs. Então, eles começam a ser reconhecidos. E a sociedade começa a ver, né, essa população como uma população de grandes artistas, né, como uma população que vem ascendendo financeiramente, economicamente, né, que se gasta muito, que tem outras prioridades, e começa a pensar em um formato de família. Só que, com o surgimento da AIDS, né, então já tem ali os gays, né, visto como doentes, e o surgimento da AIDS, ele só implica no caso de acharem que os gays são portadores de AIDS. Então, eles são doentes e eles que portam uma AIDS, né? Então, a violência contra a população, ela nessa época, em meados de 70,
né, até agora, um pouquinho mais agora, que ainda permanece, né, por algumas pessoas essa visão do que o gay que trouxe a AIDS, que a AIDS surgiu a partir do homem gay, né? Então, isso vai implicando ao longo dos tempos. Aí, quando chega 17 de maio de 1990, que saímos desse catálogo de doença, então, juridicamente, você não pode colocar aquela pessoa, né, em um sanatório, você não pode fazer tratamentos destinados àquelas pessoas. Hoje em dia ainda tem, mesmo assim, existem vários tipos de tratamentos, né, para a população LGBT, e antes para as pessoas trans. Mas, então, a partir disso, juridicamente, você não pode internar ninguém, né? O que fica o resquício é um pouco do ordenamento religioso, né? O que, de um lado, é pacificado, do outro, não, continua sendo pecado, né? Que vem sempre andando junto, o ordenamento jurídico e o religioso, né? Olha, antes de girar as câmeras, porque aqui a gente não gira a roda feita em roda viva, então vamos girar as câmeras para o Ícaro e para o Iaco-san. Hoje saiu uma nota no SPTV de que 3 prefeituras de São Paulo soltaram, em nome dessas prefeituras, de que homossexuais poderiam receber a vacina da Covid porque pertenciam a grupos, né? Pois bem, de novo aquela ideia de que então, é homossexual, então é HIV, AIDS, aquela coisa anos 80 ainda, né? E felizmente o SPTV foi tirar a limpo isso com as 3 prefeituras e eram fake news, né? Mas só para ter uma ideia de como que as pessoas criam ainda ideias a esse respeito, né? E um outro ponto também é que a mídia ninja registrou um movimento de repúdio na placa do Paulo Gustavo, porque faz alusão a um homem que era casado com outro homem, etc. e tal, e aquela coisa de, enfim, né, do conservadorismo, né? Mas vamos lá. Para quem chegou agora na nossa live, sintam-se à vontade de fazer perguntas. Hoje a gente está falando do dia 17 de maio, quando a questão da homossexualidade sai do catálogo de doenças da OMS, mas procurando costurar com a conquista de direitos civis. Então, nós temos aqui 2 advogadas da Comissão da Diversidade da OAB daqui de São Paulo. Ícaro, querido, diga. Queria fazer uma pergunta para as queridas amigas, mas antes de fazer a pergunta, só queria pegar o gancho sobre a AIDS, que eu acho que é importante lembrar que a AIDS é uma doença socialmente construída, né? Porque Exatamente. ela foi criado um mito, né? Com uma intenção social, né? Porque ela poderia ter sido tratada como qualquer outra epidemia, né? Viral, né? Como ou bacteriana, como a sífilis, é uma doença sexualmente transmitida e não que existia há muitos séculos, né, e matou muita gente há muitos séculos. Mas houve uma intenção ali, né, repugnante de atacar uma população, né, já marginalizada e colocar ela muito mais à margem, né? Então, mas a minha pergunta é sobre direito civil mesmo, é sobre união estável. Eu sei que vocês têm uma consultoria, né, que está assessorando pessoas LGBT em questões de casamento, de união estável, de direitos civis também, entre outras coisas. E eu queria entender essa questão de ir fazer a união estável. Eu, por exemplo, eu tenho união estável, eu fui ao cartório, eu não tive nenhum problema, foi um processo completamente correto e sério, mas eu fiquei imaginando aqui, sei lá, duas travestis indo ao cartório, será que rola preconceito? Como é que elas estão... Assim, né? Eu estou na faixa de homem branco, gay, né, que passa, né, ou acredita que passa como homem, e que, querendo ou não, tem um certo respeito por estar nesse privilégio de homem branco gay, né? Mas você pega outros LGBTs, né, e você vai afunilando, né, mulheres negras, lésbicas ou transexuais, pretas, pobres, etc. O quanto vocês
têm conhecimento, já ouviram caso ou não, acontece ou não, de, mesmo permitido pela lei, se elas ouvem piadas, né, tipo, se passam pelo processo com gracinha, se são tratados diferente, né, tipo, chega uma mulher trans e alguém força, né, por ver na documentação que era que foi um homem, né, antes de fazer a sua transição, e quer tratar a pessoa como homem, né, isso existe, não existe, né, tipo, vocês já ouviram ou recebem pessoas que têm medo de passar por isso, e, por exemplo, por algum acaso, vão atrás de você para não passar por isso? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, assim. Eu vou começar porque a Fernanda, ela pode falar melhor, né? Então, eu venho um pouquinho com a parte jurídica, só para dizer que, no início, a união estável, ela veio meramente para organizar o patrimônio. Então, o direito, ele é mutável. A partir do momento que começam a chover ações, né, de casais do mesmo sexo pedindo, né, para ser reconhecido, o direito precisa fazer alguma coisa, né, precisa ser reconhecido alguma coisa. Então, a princípio, a união estável, ela chega só para reconhecer que essas pessoas têm direitos. Como eu adoro exemplos, né, eu tinha um grande amigo e professor, ele era casado, né, na verdade, casado não, desculpa, ele morava com o parceiro dele, eles compraram um apartamento, mas na época o direito não entendia que pessoas do mesmo sexo, né, podiam ter um apartamento ou um imóvel no mesmo nome. Quando o parceiro dele morre, a família, né, entra com uma ação pedindo todos esses bens que estavam no nome desse parceiro. Então, devido a esse tipo de caso, né, o judicial entendeu que precisava de alguma forma, entender que é uma demanda necessária. Um pouquinho atrás, nós falamos sobre o artigo 5º da Constituição. Então, assim, o casamento, a união, os direitos, por direito natural, já é nosso. Né? Isso é questão de interpretação no direito. Então, nós temos o direito como outra pessoa qualquer. Então, mais cedo estávamos falando, quando falamos, a união, né, entre duas pessoas do mesmo sexo pode ser vista como um casamento? Existe um casamento? Eu, Jaqueline, agora, recentemente, em uma aula em Direito, uma professora disse que pessoas do mesmo sexo não podiam casar, que era meramente algo União contratual, estável. uma união estável. Então, e hoje em dia, existe esse pensamento. E uma grande demanda de perguntas que nós temos, ainda mais na comissão, eu posso me casar? Que tipo de cartório pode receber a minha demanda? Né? Eu vou ser agredida, porque um pouco antes, como falamos em questões religiosas, quando você entra em uma repartição pública, tem um símbolo religioso nas grandes repartições públicas. Como diz um rapaz, né, trans, que é da nossa comissão, o Rafa, ele falou assim, quando eu vejo que tem um símbolo religioso e nada que diz respeito à nossa comunidade, eu penso, ali eu posso ser morto, ali eu posso sofrer algum tipo de violência. Né? Então, só para deixar importante, o começo da união estável, ela é meramente organizacional. A Fê que é melhor para falar desse assunto, né? Não, só para complementar, então, mas tentando responder, né, Ícaro? Hoje, o tratamento, as consequências jurídicas, tanto da união estável como do casamento, são iguais. Né? Havia uma diferença no passado, hoje não tem mais. Mas a forma de constituição é diferente, porque o casamento é no cartório de registro civil, e a união estável é no tabelião de notas. Existe e isso é uma demanda que chega para a gente, porque tem muita gente que chega assim, eu quero casar, qual que é o melhor cartório? Olha, para casar tem que ser o cartório mais próximo da sua residência. Existe uma competência territorial para o casamento. Para a união estável, não, você pode ir em qualquer cartório de notas, aí tudo bem, é mais tranquilo. Para o casamento não tem muito o que fazer, precisa ser o mais próximo da residência de uma das duas pessoas que vai casar. E aí isso gera, assim, muita insegurança, então a gente já... né, aliás, isso aconteceu com a gente, quando a gente foi casar também. A gente também ficou com receio, a gente fica com medo, né? E a gente recebe essas demandas, olha, onde que eu posso ir, qual é o melhor caminho, qual é o melhor lugar... eu preciso levar alguma coisa para resguardar os meus direitos? A princípio, não, né? Mas, pensando em casamento agora,
que existe um processo de habilitação, né? Quando você vai no cartório, você entrega a documentação, tem um período de habilitação, e esse período de habilitação, existem promotores de justiça hoje que impugnam este processo de habilitação dizendo ser contra o casamento homoafetivo. Apesar de ser um direito, né, já estabelecido há muitos anos já, né, então a gente vai está comemorando 10 anos dessa decisão, então é bastante tempo, já deu bastante tempo para todo mundo assimilar muito bem essa informação, esse direito, e ainda tem promotor que fica enchendo o saco com essas negativas. Não só na questão de casamento, como também na questão de adoção conjunta de casais homoafetivos. Então, inclusive, havia um promotor, ele era do Sul, eu não me lembro agora se era de Santa Catarina, mas que reiteradamente fazia essas impugnações, e ele sofreu uma representação, inclusive, tá? Porque não tem cabimento, mas com argumentos religiosos, ele vinha e se colocava contra tanto o casamento, não pode, né? A adoção, imagina, olha o estrago que você vai fazer para essa criança, nesse sentido. Então, demandas recebemos muitas, né? Como eu falei, a gente viveu isso, aliás, eu acho que a gente vive isso constantemente, né? Como ela comentou, dando o exemplo do Rafa, a gente pensa 2 vezes antes de entrar num lugar, né? Eu acho que isso é uma coisa comum de nós. A gente precisa se sentir seguro, né? Para viver, enfim, para fazer as nossas coisas aí da vida, do dia a dia. Eu sei que é difícil, né, a gente pensar, imagina, o Rafa, né, que é um homem trans, recentemente ele estava chateado porque ele sente quando alguém quer ofender, chama ele pelo nome de morto, como ele disse, né, como se fala, né, cada vez mais no direito. Então, isso vem sim como uma ofensa, e às vezes não, vem como desconhecimento. Então, a gente vai em lugares, repartições, que as pessoas estão cada vez mais atendendo de forma automática, ela não se atenta, está de cabeça baixa e fala, senhor Roberto Rogério, né? E vem a senhora Márcia, né? E a pessoa não se atenta realmente, né? Então, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade para saber o que é, o que não é, se realmente é uma ofensa ou um descuido, né? Ainda falando um pouquinho sobre a união estável, nós tivemos recentemente também, né, pessoas que perguntam o que é melhor, o que é mais fácil, a união estável ou o casamento. E a Fê teve uma demanda recente de 2 moças que iam se casar, falaram para ela, disseram, vocês podem se casar, mas vocês não podem trocar sobrenomes. Né? Então, existe uma condição. E tem uma outra condição também, quando essas pessoas se negam pela religião ou por alguma outra coisa, que é objeção de consciência, né? Bebê, que eu sempre me confundo, né? Que é, olha, não vou fazer isso porque a minha religião não permite. Isso acontece bastante em relação a aborto, né? Com enfermeiros, né? O monge Yakusan aqui deve saber um pouco mais, se quiser também falar, que é algo bem bacana. E no direito também. Então, não vou te atender porque minha religião não permite ou porque meus ensinamentos e minha doutrina não permitem. Isso acontece muito. O juiz, ele fala, não vou dar adoção, mas ele vai com essa objeção de consciência, né? Porque ele tem a religião dele e ele acha que isso não pode. Ele se afasta das normas jurídicas e ele leva, mais uma vez, esse ordenamento religioso, que é muito forte. E ele está mais engendrado, né, como eu falei anteriormente, que o ordenamento jurídico, né? E isso vai perspassar em todas as ocasiões. Então, a gente tem um serviço público que tem porta para a subjetividade e que a execução de um serviço público para a comunidade, ela é barrada na subjetividade, não uma opinião pessoal baseada numa doutrina pessoal e subjetiva. Exatamente. No final das contas, esse casal vai conseguir sim casar, vai conseguir sim adotar, mas o transtorno que isso vai trazer para a vida desse casal, para a vida dessas pessoas, que vão ter que acionar a justiça, né, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que demorar mais ainda, né, vai atrasar 1, 2 meses. Então, né, assim, o transtorno ele existe, ele vai existir.
né? Independentemente de conseguir ou não. E antes de passar para o Yaku-san, algo que eu queria me aprofundar e entender melhor até onde a pauta da liberdade religiosa permite essa subjetividade dentro das leis ou dos serviços, né? Porque a gente tem falado muito de liberdade religiosa, mas qual que é o interesse de você ter a liberdade religiosa? Será que é para essa instrumentalização dentro de regras, de normas, leis, etc., né? Yaku-san, querido, por favor. Muito bem, eu vou começar pelo fim, pegando exatamente esse gancho, Jean, que é lembrar da laicidade do Estado, né? Tem uma coisa óbvia, né? Eu acho que é uma questão de obviedade, né? E é bem sério isso que as meninas trazem, porque a gente tem, inclusive, situações semelhantes, e a pergunta que eu ia fazer é muito semelhante com a do Ícaro, porque a gente tem situações semelhantes no Serviço Único de Saúde. Pense em Sistema Único de Saúde, né? É o sistema público de saúde que temos no Brasil. É um local onde, bom, o serviço ele foi desenhado a partir da Carta Magna da Constituição e acontecem situações dessas, inclusive utilizando a objeção de consciência, né? Porque, na verdade, infelizmente, o Conselho Federal de Medicina vem se valendo e o Conselho Federal de Enfermagem se vem valendo do que eles chamam do princípio bioético da autonomia para poder usar essa objeção. Só que, por outro lado, usando as diretrizes internacionais, isso é considerado uma prática. Quando a gente fala de abortamento, por exemplo, aí eu vou até trazer um exemplo, que é quando a gente coloca, por exemplo, em prova de revalida, eu estou falando porque eu por muitos anos trabalhei com a prova da revalidação de diplomas de médicos estrangeiros, de brasileiros formados no exterior, e eu era coordenador de módulo, onde a gente montou uma questão com todas as diretrizes técnicas que o Ministério da Saúde disponibilizou sobre abortamento, porque vocês sabem que tem uma série de critérios de idade gestacional, não precisa de BO. Então, a gente viu na correção das questões, porque era uma prova prática, a gente usava atores, né, na etapa teórica e prática, então eram atores, atrizes, com o cenário todo construído, enfim, tinha um gabarito, a prova filmada, tinha auditoria, mas a gente viu, assim, o que nos chamou a atenção, porque a gente fez a discussão depois entre os revisores, nos chamou exatamente a atenção a heterogeneidade da subjetividade que vocês falaram, assim, do comportamento humano, porque surgiu desde falar que literalmente é pecado, ver se pode eu falar em pecado em atendimento médico, em atendimento de saúde, onde eu acho que é o cenário dos mais laicos, é a mesma coisa que exatamente, vou dar um exemplo meio absurdo aqui, é o mesmo caso que chega uma moça trans no balcão dos Correios, eu estou pegando o exemplo de uma empresa estatal, e a pessoa fala assim, eu não vou te atender porque é pecado. É o mesmo exemplo absurdo. Então, começou assim. Então, estou falando de uma moça que sofreu uma violência sexual, a situação era essa, há 10 semanas, estava grávida, e ela veio discutir tanto os protocolos de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, como de abortamento. E ela preenchia todos os critérios para abortamento. E teve desde gente querendo dissuadi-la, o que não pode ser considerado uma prática médica, até é pecado, precisa do boletim de ocorrência. Então, a gente tem uma discussão bem séria em cima disso, porque eu bato muito a tecla dentro da educação médica, que assim, a minha subjetividade, ela está em quarto plano, não é sobre mim. Eu repito isso diariamente em sala de aula, né? Porque além de médico, eu sou professor. Então, é uma questão bem complicada, assim como eu preciso lembrar, e era uma colocação que eu ia fazer quando as meninas falaram do tratamento de, enfim, readequação de gênero, tratamento de orientação sexual, onde o Conselho Federal de Psicologia, de maneira muito arrojada e muito feliz, segue batendo o pé, falando que não pode, é proibido, né, por lei, é considerado má prática, é crime ético fazer tratamento de reorientação sexual, o Conselho Federal de Medicina fica meio em cima do muro. E aí, por sorte, a gente tem algumas esferas dentro da WPA, que é a Associação Mundial de Psiquiatria, que fala, não, peraí, isso é considerado uma prática. Então, a gente ainda, dentro da medicina, tem algumas ilhas onde a gente consegue discutir de forma feliz e colocar alguns freios, porque, infelizmente, a palavra autonomia virou desculpa para tudo. Vide cloroquina, né, gente, nebulizada, que foi considerada uma péssima prática médica. E aí eu tenho que realmente assim, falar isso, que eu sei que tangencia o assunto, mas eu estou falando de más práticas porque a gente está falando aqui de coisas que
ferem direitos civis, mas tem uma questão também de má prática médica, coisas que colocam em risco a saúde das pessoas, né? Reorientar a sexualidade, reorientar a expressão de gênero, né? Isso fere a integridade da pessoa e fere as questões de, enfim, a integridade da saúde da pessoa. E aí a pergunta que eu ia fazer é muito parecida com a do Ícaro, porque era na esfera de outras situações, porque a gente tem dados muito discrepantes, lembrando das mulheres pretas, por exemplo, quando a gente olha indicadores como analgesia no parto, onde mulheres pretas chegam a receber 1,5 menos vezes analgesia no parto em relação a mulheres brancas, onde elas peregrinam mais para os serviços de saúde em relação a mulheres brancas, onde o pré-natal ele é mais inadequado, onde elas recebem menos informações de saúde. E a pergunta que eu ia fazer é exatamente assim: o que chega a vocês no dia a dia acerca de pessoas trans, acerca de reconhecimento como acesso exatamente a atendimento à violência sexual, pessoas apontando que foram, vou usar um termo bem geral, mal atendidas, né? Ou tiveram a sua demanda em saúde pouco valorizada ou não levada em conta por ser uma pessoa trans, ou mesmo quando se fala de licença maternidade para essas pessoas, porque na adoção, né, na esfera do direito, se fala de licença maternidade para a pessoa trans, não que é isso, é adoção, e aí a conversa muda totalmente de figura, então tem uma relativização que na saúde também é daninha, então eu queria saber muito do direito, então por isso que a minha pergunta é muito parecida com a do Ícaro, porque sim, envolve outras esferas de direito civil das pessoas, mas que é algo que a gente vê muito no dia a dia. Eu, inclusive, que atendo muitas mulheres trans, né? Inclusive, me lembrei de um casal lésbico que passou por uma situação chata até na esfera pública, enfim, que isso tem uma ação que está rolando até hoje, envolvendo coisas do tipo, assim, de acesso a documentos, enfim. E essa coisa, eu agradeço muito vocês falarem da questão do casamento, de união e casamento, porque é uma discussão que a gente escuta, né? Às vezes nos nossos núcleos familiares, né? É casamento, não é? Até hoje, às vezes me pergunta o Estado Civil, pergunta o Estado Civil, por exemplo, sei lá, para minha irmã fica com um ponto de interrogação. É casado, é junto, aquela coisa, sabe? Se fica a maquininha rodando, né? E aí eu faço questão de lembrar, só um pouquinho, eu sou casado no civil e no religioso, porque no budismo permite casamento religioso, né? Então, eu sempre faço questão de lembrar. Bom, a discriminação está em todos os lugares, né? Então, a gente recebe, sim, muita demanda sobre a negativa de atendimento, a negativa de aceitação ou respeito à identidade das pessoas, né? Então, o uso do nome social, ele, enfim, né? Apesar de a gente ter regramentos em todos os níveis e em diversas esferas de instituição, isso é constantemente ignorado. Uma demanda que a gente recebe muito, eu acho que até além da questão de saúde, é a questão de segurança pública. Então, usando a mulher trans como exemplo, a Lei Maria da Penha, ela é aplicada para mulher trans, para qualquer mulher, né? É uma questão de gênero. Então, a Lei Maria da Penha, ela é utilizada para a proteção da mulher trans, da travesti, e, consequentemente, as delegacias da mulher também devem atendê-las. Só que isso, elas estavam há tanto tempo sem conseguir esse atendimento que houve a necessidade, recentemente, ano passado, da intervenção da Defensoria Pública, agora falando, né, no estado de São Paulo, da intervenção da Defensoria Pública, e foi editado um decreto pelo governador para obrigar as delegacias da mulher a atender as mulheres trans, o que deveria ser uma coisa óbvia, o que deveria estar acontecendo há anos já. E isso a gente fala desde a época da publicação da Lei Maria da Penha, que é de 2006, que traz tanto a questão do reconhecimento dos relacionamentos lésbicos, porque a Lei Maria da Penha é a primeira lei que vai trazer um reconhecimento da família homoafetiva, trazendo a possibilidade independentemente do gênero, de quem agride, né? Então, ela inclui já o reconhecimento do relacionamento entre duas mulheres. E a mesma coisa, ela vai abranger também a questão da mulher trans. Então, a gente, né, pensando agora no trabalho das comissões
por exemplo, da OAB, a gente está cansado de fazer ofícios e encaminhar para diversas instituições, sejam instituições de saúde, sejam instituições de polícia, para que haja garantia de atendimento e respeito aos direitos dessas populações. Então, sim, existe uma demanda constante nesse sentido de negativa, de recusa de atendimento ruim, e por aí vai. E também, né, falando de homem trans, quando ele vai ser atendido, o começo tem que ser por um ginecologista. Ele tem toda essa triagem por ginecologista, né, e ele já começa a sofrer nos postinhos. Então, ele vai, né, homem trans, às vezes já evoluído com seu tratamento, com uma barba, como o Rafa, e quer ser atendido. Ele fala, eu preciso de um ginecologista. E aquele primeiro atendimento, ele tem que explicar quem é ele, o porquê, né, que ele tem que ser atendido por um ginecologista, e esse primeiro tratamento já pode fazer com que esse indivíduo não queira mais ser atendido, né? Ele vai buscar outras formas de fazer o processo dele, né? E não só isso, né, em relação ao atendimento hospitalar. Recentemente falamos bastante sobre o banheiro. Então, imagina só, né, um direito tão básico nosso, que é ir ao banheiro, diversos lugares aconteceram, uma rodoviária, eu acho que foi o mais recente, né, de uma moça ir ao banheiro e o segurança falar, não, aqui você não vai. E essa moça falou assim, mas eu estou precisando muito, estou muito apertada. Não vai porque outra mulher que acabou de sair disse que tinha um homem dentro do banheiro. Não, mas eu sou uma mulher e eu estou resguardada por lei. Não, senhor, o senhor não vai usar o banheiro feminino, né? Mas já existia um entendimento pacífico sobre isso, né? A gente volta toda aquela discussão, vai o agente que está ali, da pessoa que está ali no momento fazendo esse atendimento, né? Em todas as partes, em qualquer repartição, mesmo que tenha leis específicas, quem estiver atendendo que vai demandar o que vai acontecer, infelizmente. Um anjo, ficou esse silêncio todo. Não, e é excelente que você entrou, porque você pôs um comentário ali, eu gostaria muito que você fizesse a palavra. Cojum. Não, desculpa, Cojum. você, Cojum. Cojum, eu não, tô quietinho, foi Cojum. Cojum, querido, por favor. Eu vou comentar primeiro essa fala das meninas agora, que tem um atendente e tem um crucifixo na parede. Acho que esse é o maior problema, e a Kusan também aponta isso, né? Todo mundo aqui, né, já de alguma forma fala, um Estado que se propõe laico, mas que não treina, vamos dizer assim, seus funcionários, seus servidores, na verdade, né, a separarem sua vida privada e sua fé daquilo que é um serviço que precisa ser oferecido indistintamente a todos os cidadãos, dificilmente pode se esperar né, desses serviços algo diferente do que a gente tem visto. Eu tinha feito um comentário, né, e eu voltei aí nesse ponto quando Yaku-san estava falando, porque quando a gente estava meio que contextualizando a questão de remover, né, o status de doença, né, do homossexualismo, né, mudar inclusive para a homossexualidade, enfim, é interessante porque a gente tem um processo histórico curioso. Em parte, né, vem, né, até porque muito da psicologia durante muito tempo foi muito baseada na psicanálise, e o Freud, naquele momento histórico em que ele vivia, ele tinha uma percepção de que a homossexualidade seria uma perversão, né? Fugia, mas, né, e ele sempre foi muito criticado por conta disso. Existem hoje vários psicanalistas que, né, se debruçam sobre esse tema, né, a partir de uma outra perspectiva, né, bem mais interessante, inclusive, e acho que, né, até em alguma medida a gente precisa, né, dar um certo, né,
desculpar, vamos dizer assim, um pouco Freud, entendendo que ele vem de uma sociedade extremamente puritana, né, como Foucault chamaria, vitoriana. E, de fato, ainda numa época em que a Rainha Vitória ainda era viva, e que o puritanismo era, né, vigente e forte. E a gente herda um pouco disso, né? E assim, a tradição religiosa, né, basicamente judaico-cristã, que sempre vai trazer esse peso muito grande, né, e esse controle sobre os corpos, né, e isso acho que faz faz um direcionamento político, né, muito forte no que diz respeito aos serviços, ao atendimento ao cidadão. E me preocupa bastante que em pleno século XXI, nós estamos em 2021, né? Ou seja, já estamos quase completando o primeiro quarto do século, e a gente ainda não conseguiu ultrapassar esse tipo de questão, né? O comentário que eu tinha posto ali era sobre, em 99, uma resolução do Conselho Federal de Psicologia já dizia que não se podia propor nenhum tipo de tratamento, né, ou de cura, ou de qualquer coisa semelhante, que não fosse solicitado. E quantos casos a gente viu depois, ainda sendo, inclusive, né, verificado pelo Conselho, e até hoje, né, há pouco tempo, a gente ouviu notícias disso, a gente vê esse tipo de postura. A gente tem grupos de psicólogos que se denominam, né, ligados a uma tradição religiosa ou outra, enfim, e que por conta, então, desse lugar da tradição religiosa, se acham no direito de fazer esse tipo de atendimento. Por que eu estou falando tudo isso? Porque da mesma maneira que na repartição pública, e porque isso, na verdade, acho que é a nossa sociedade, né? A gente continua colocando a lei de Deus acima da lei dos homens, né? E é interessante porque os gregos já tinham conseguido resolver isso 5 séculos quase antes de Cristo, né? Já tinham feito essa separação, essa diferenciação. E parece que a gente, né, 25 séculos depois, não conseguiu ainda. É interessante pensar nessa questão. Como é que vocês acham que a gente poderia rever isso tudo, né? Como é que muda uma coisa dessas? Essa é a grande questão. Porque a gente sabe que essa mentalidade que é basicamente religiosa, né, de qualquer denominação, mas que é fortemente presente no âmbito, né, da nossa sociedade, e sobretudo aparece onde não deveria, como, né, nas repartições de um Estado, né, dito laico. Como é que vocês acham que a gente muda isso? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu não sei se tem resposta para isso. Porque eu acho que isso tudo tem muito a ver. Bom, uma coisa leva a outra, né? Isso tudo condiciona a cis-heteronormatividade que vai, então, reger a nossa sociedade, e é por conta disso que a gente está do jeito que está. Por conta disso que a gente está nos índices de violência que a gente tem, né? Não é novidade para ninguém, o Brasil, como o país mais violento para a população LGBT no mundo, há mais de 10 anos seguidos. Então, como que a gente muda isso, né? Pode até parecer meio clichê, mas eu entendo que inserir essas discussões na educação desde cedo, naturalizar essas informações é um caminho, né? Então, recentemente eu participei de um evento com um casal de outras meninas, e elas são professoras, e elas estavam comentando que toda aula que elas vão dar, elas estão se identificando, elas falam, olha, eu sou uma mulher lésbica, eu sou casada com outra mulher e tal, e assim, de alguma forma, elas vão naturalizando isso com os seus alunos, né? Não fica aquela coisa, a gente tem, elas comentaram assim, tem um professor que sempre comenta que ele foi jantar com a esposa dele, que ele viu um filme com a esposa dele, e eu, por muitos anos, eu não me sentia à vontade para falar a mesma coisa que é tão trivial, é tão do dia a dia,
né? Então, quando a gente começa a falar as coisas do dia a dia, né, de uma forma, tentar naturalizar, eu acho que é um caminho também para que a outra pessoa que não está acostumada, ela veja que, nossa, é normal, então, né? Tá tudo bem, né? E levar isso para, né, discutir, levar a questão, as discussões de gênero para as escolas. Então, a gente está num momento de grande discussão a respeito disso, aquelas, aí sim, ideologias de escola sem partido, né? Essas coisas que são tão preocupantes e tão perigosas, e a gente sabe quais são as consequências disso é isso que a gente vive na pele, e então é isso, tentar, né, normalizar, naturalizar e discutir desde cedo, desde criança. Não tem essa que criança não pode falar sobre essas coisas, está tudo certo. Eu vou um pouco mais longe, eu gosto muito dessa parte histórica, né? Então, eu acho que o grande culpado de tudo isso é o capitalismo. Tá? Então, a partir do momento dos primórdios dos tempos, vem a lei do mais forte. Então, a força mesmo, ela dita o que vai acontecer. Então, não sabemos quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha, e isso vem para a humanidade também. Não sabemos como veio esse surgimento, né? A partir do momento que o homem ele é visto como o ser mais forte e a mulher, aquele ser, né, ditamente social, um pouco mais frágil, ela vai cuidar dessa continuidade. Ela vai continuar este casal, vai continuar esta vivência. Tá? Isso no capitalismo é extremamente necessário. Então, é necessário que tenha no capitalismo um homem e uma mulher, né, para ter essa continuidade, para que gere capital, né, isso falando meramente social e capital. Por conta disso, o casal do mesmo sexo, ela não faz, né, não gera essa renda, essa continuidade, ela quebra toda a estrutura capitalista. Né? Então, o que seria conveniente para a humanidade? Quebrar essa estrutura capitalista ou inventar dogmas religiosos ou que a gente não entende sociais, né, para poder conter essa mesma vivência, né, e ter esse ciclo que não se quebra. Então, porque a partir do momento que for um pouco mais livre, como que vai ficar, como vai caminhar a humanidade? Como que vai gerar esse capital? Como vai ser a nossa vida em sociedade? Então, os nossos problemas são meramente capitalistas, porque duas mulheres sozinhas, né, perante a sociedade, não se tem filho, e religioso, então, sacrilégio. Dois homens, não se faz o filho, não tem essa continuação nem de patrimônio, que é o que é muito discutido no direito, né? A continuidade de patrimônio, é o patrimônio. No direito, o patrimônio ele é até mais importante do que a própria pessoa, isso em quase todos os âmbitos jurídicos. Então, enquanto discutimos que nós somos seres quase que divinos, nos ordenamentos jurídicos, vemos que o patrimônio ali, sobretudo, é o que nos rege, é o que rege nossa vida, os nossos costumes. E falando em relação à força, nós temos aqui uma hierarquia na sociedade invisível, que primeiro vem um homem branco, que é uma figura endeusada. Nós temos aí quase todas as religiões o falocentrismo, o homem branco, ele está ali como um deus. Em segundo lugar, vem um homem preto. Terceiro lugar, mulher branca. Quarto lugar, a mulher preta, e assim por diante. Né? Então, vem essa hierarquia invisível. E nisso também no capital. Então, quem manda? Né? Quem tem dinheiro? Quem obedece? Ao coitado que não tem muito o que fazer. Então, a nossa sociedade ela é gerada aí pelo capitalismo e tudo que sai, né, desse círculo é mal visto, né? É julgado. Então, por mais que a gente tente entender quando começou o preconceito, a partir do momento que a gente quis viver a nossa vida e não procriar para aumentar essa engrenagem capitalista. Então, isso já é um problema, né? Gente, eu tenho outra pergunta. Na verdade, eu tinha levantado a mão, depois eu baixei a mão, porque a minha pergunta depois eu achei indevida, e eu pensei como reformular a minha pergunta. Porque, na verdade, eu ia perguntar... Não, é porque eu ia perguntar assim, tipo... eu ia trazer um pouco o budismo, né? Tipo, eu ia perguntar assim, tipo, quanto o budismo influencia ou não o trabalho de vocês. Mas aí depois eu pensei, tipo, pera, mas a gente está falando sobre religião não
influenciar em nada. Então, a pergunta pareceu inadequada, e aí eu reformulei a pergunta. Então, assim, tipo, na verdade, enquanto vocês, advogadas e também budistas, o quanto o budismo contribui para expandir de alguma forma ou não esse olhar para a justiça, para o direito, em ver a vida sobre um ponto de vista de menos sofrimento, assim, né? Tipo, se isso ajuda ou não, se isso influencia ou não, né? Tipo, se deveria influenciar ou não também, né? Tipo, acho que essa pergunta se deveria também, acho que ela talvez seja mais adequada, mas o quanto também ser vocês, enquanto budista, o quanto isso traz alguma contribuição ou não, né? Eu acho que o budismo influencia pelo menos 100% da nossa vida, né? Então, paralelamente, eu faço um trabalho com a Defensoria Pública na Vale da Infância, e realmente algumas situações, o meu trabalho é falar com essas famílias, com essas mães, né? E também a gente conversa bastante aqui em casa, essa quebra de romantismo na maternidade, né? Que complica muito a vida da mulher, né? E o budismo, ele me ajuda na hora de entender essa mulher que não consegue, não quer ficar com essa criança porque ela foi vítima, né, de uma violência sexual, né, às vezes do pai, às vezes do irmão ou de alguém da família, e ter aquela criança para ela, ou ela ter, né, que ter a criança porque não conseguiu abortar, né, no tempo necessário e tudo mais. Criança. Mais um exemplo, a minha mãe me teve com 14 anos de idade, era uma criança, minha mãe, né? Então ela sempre conta como que era a vida dela quando ela me teve, o que ela sonhava, e de repente tudo que se ruiu, né? Então ela era uma mulher, né? Não tinha completado nem ensino médio, não tinha um capital, não tinha nada, e como a sociedade olhava para ela, né? Já falava, nossa, é uma família completamente sem estrutura nenhuma, e a partir daí ela foi retalhando as oportunidades, né? Em relação ao que acontece no budismo e até mesmo esse trabalho que eu faço na Vale da Infância com a Defensoria, é entender essas mulheres. Eu nunca julgo, então eu vou realmente com o coração muito aberto e eu levo, assim, as vivências da vida. Eu falo, nossa, uma pessoa tão jovem, eu tento entender todos os lados e transformar isso de uma forma jurídica, porque o que eu ouço, né, eu preciso fazer a defesa dessas pessoas, então eu vou ouvir uma pessoa com uma história, né, extremamente triste, ou com a vivência dela, e vou transformar isso de uma forma que judicialmente eu consigo levar para ser entendida, né, essa história dessa mulher. E o budismo, ele me faz abrir muito o ouvido, né? A Fê fala que eu sou ariana, adoro falar, eu sou meio italiana, né? Então, Satanás. é um momento que eu ouço muito, né? Eu não julgo, e às vezes quando julgo eu converso muito com a Fernanda, eu falo assim, o que eu faço? Eu estou pensando assim, porque tem casos, no nosso ordenamento jurídico, funciona assim, para desacolher uma criança, é a última instância para desacolher uma criança. Então, precisa trabalhar a família. Mas o que faz quando a família não quer de jeito nenhum aquela criança, não tem estabilidade nenhuma? A justiça, às vezes, quer colocar aquela criança ali nos braços de um pai que violentou a mãe, né? E eles se odeiam, não tem estrutura nenhuma. Como que falar com essa mulher? Como que ver isso com a justiça? Eu não posso. Primeiro eu tenho que falar que a criança tem que ter uma chance com esses pais. Mas, pessoalmente, eu penso, e agora, né? Que eu não gostaria que isso acontecesse. Mas com o budismo eu olho, eu falo assim, eu não sei o que é 100% certo, o que é 100% real, e essas pessoas merecem uma chance. Então, o budismo, ele me leva para esse olhar, todo mundo merece uma chance. E eu levo sempre o princípio da atualidade. Não importa o que aquela pessoa fez no passado, o que aconteceu ontem na vida dela. O importante é agora, se ela quer mudar, o que ela vai fazer. E o budismo me traz esse princípio da atualidade. Eu não olho o passado, eu olho para ela agora, tento ajudar de uma forma possível, né? E é isso que o budismo traz para nós, pelo menos para mim. Eu acho que diferente do que a gente estava falando em termos de determinismo, né, a partir da religião, pelo fato do budismo não ter essa coisa do dogma, isso também é diferente, né, quando a gente está falando desta religião.
Eu não tenho... não existe algo que vem de cima para baixo que eu devo aplicar ou que vai me direcionar para um lado ou para outro lado. Então, eu acho que isso que a Jaque falou sobre você desromantizar diversas situações, a questão de limite, agora trazendo para mim enquanto profissional, né? Não tanto o meu olhar, mas eu enquanto profissional, a gente se sente muito responsável em diversas situações, e a gente tem, de fato, uma grande responsabilidade. Então, quando a gente percebe e a gente internaliza que tudo bem, né? Eu não vou resolver, afinal não depende só de mim, né? Eu acho que isso torna até o trabalho um trabalho mais fácil de executar, mais tranquilo, porque, né, eu, por muitos anos, assim, no início da advocacia, eu me cobrava demais, né? Eu entrava demais nos casos e nas situações, e aquilo acabava comigo. E então, né, eu consigo separar as coisas, eu consigo identificar o meu limite, né? O meu limite, o limite de cada um. E tá tudo bem. Né? Agora, nossa, que pergunta aí, Carol. Que difícil. Porque eu acho que, assim, o budismo, ele tá na gente, né? Ele tá na nossa vivência geral e eu acho que é difícil de te responder de uma forma objetiva. A gente fala até, brinca muito entre nós, não existe o pecado, mas a ilicitude. É isso. Maravilhosas, meninas. Aí, só antes do Yaku-san falar, vocês estavam falando também um pouquinho tempo atrás sobre como é que a gente naturaliza, né, tipo, a nossa expressão e como é que a gente faz com que isso fique mais corriqueiro e diário entre a sociedade, que elas consigam olhar com isso com maior naturalidade. Eu fiquei lembrando de uma aula que eu tenho que a professora fala que, tipo, que sempre vai falar no feminino com todo mundo, porque assim, tipo, ela já está cansada que a nossa língua é masculinizada, que todas as palavras, ou boa parte das palavras, são masculinas, né? Tipo, e que as mulheres elas já sofreram muito em o tempo inteiro serem referenciadas pelo masculino, né? E quando estão também nessa... E como é que a gente precisa de uma língua mais inclusiva. Mas ela vai além, ela fala, tipo, não vou falar de maneira inclusiva, vocês vão ter que me aguentar falando no feminino. Então, ela fala, bom dia para todas, obrigada para todas, e quem for homem que estiver na sala de aula, que aprenda a lidar com isso, porque as mulheres o tempo inteiro, elas são dirigidas no masculino, no português, né? A gente tem uma língua muito masculinizada. Então, preciso também os homens se ouvirem no feminino e aceitarem isso também, né? De alguma forma. Maravilhoso. Maravilhosa. Muito legal, Ícaro. Literalmente, atura ou surta, né? É tipo isso, assim. Para os homens é isso, né? Resumindo. O choro é livre. O choro é livre, então. Não, eu estava ouvindo as meninas falando da questão do budismo, e tem uma coisa aí, eu sempre repito, assim, para mim é quase um mantra, sabe? Falando em prática budista, assim. Quando a gente fala do não eu, para mim isso é muito claro porque, de novo, né, quando a gente está falando em espaço de cuidado, seja repartição pública, seja exatamente, eu fico imaginando, né, vocês na esfera jurídica atendendo, não é sobre a gente. Eu sempre repito isso, não é sobre a minha religião, não é sobre o meu gênero, não é sobre a minha cor. Então, o foco, né, e eu sempre lembro aqui, eu gosto muito do Carl Rogers, né, que nos anos 50 cunhou a abordagem centrada na pessoa. E a gente tem um desenho para a área da saúde, que é o método clínico centrado na pessoa. Exatamente porque o foco do cuidado é aquela pessoa, porque, afinal de contas, a gente quer mais que aquela pessoa seja bem cuidada, bem atendida, né, trazendo para a esfera budista, né, que todo mundo seja o caminho, de fato, né, até porque quando o Buda falou, né, que eu, todos os seres, nos tornamos o caminho, né, ele não falou assim, apenas os homens brancos, né, apenas os homens, né, cis, ele não saiu, né, colocando caixinhas, né, ele não fez isso. Ele colocou todo mundo no caminho, literalmente. Então, eu acho que a coisa do não eu ajuda pegando este conceito. Claro que o conceito do não eu é bem mais complexo, tem que ter uma live talvez só para isso, né, Jean, para a gente discutir, mas eu acho que de novo, né, não é sobre a gente. Isso aqui eu falo para quem está ouvindo e quem trabalha atendendo pessoas, não é sobre a gente, não é sobre o que eu acho, não é sobre o meu gênero, não é nem sobre as minhas concepções religiosas. Apesar da gente ser budista, o que a gente está falando aqui é de como aplicar a ética budista
no atendimento para que essa pessoa seja melhor cuidada, né? Mas não é o meu achismo, né? O meu achismo dessa pessoa trans, porque de repente a gente poderia entrar numa seara perigosa de discussão aqui, por exemplo, daqui a pouco entra, sei lá, uma radifem, né? Uma feminista radical aqui, a gente pode entrar numa seara perigosa de discussão. Então aí, de novo, né? Não é sobre as minhas concepções, né? Então eu sempre me lembro muito disso quando vou atender, inclusive, né? Porque aí a gente deixa realmente de lado, a gente fica em quarto plano, porque é aquela pessoa que é o centro do cuidado naquele momento, né? O centro do atendimento, da sua demanda, enfim. É excelente. Essa live está sendo fantástica. Essa colocação do Yaku-san e das meninas e do Ícaro, né? Como é interessante como as pessoas elas encontram vazão na religião para externizar os seus ódios, suas raivas, seus traumas, recalques e todas as outras coisas. Porque da mesma forma que a gente está detratando um pouco a questão religiosa, existem incontáveis religiosos que fazem trabalhos maravilhosos de acolhimento, de amor, de compaixão, cristãos, protestantes, e toda uma senda de religiosos que vê no outro um ser humano, né? Não utiliza esse discurso misógino, transhomofóbico que ficou lá atrás na história, né? Agora, um ponto que eu anotei aqui, que quando entrou na parte do capital, né? Como o capital ele foi sacralizado, né? Porque na hora que você sacraliza a questão dessa dinâmica da produção, da família, a família doriana, na verdade, né? Porque ela é branca, pai, mãe, filho, né? Você blinda completamente. Quando a gente transfere algum assunto para a área da sacralidade, o assunto encerra, né? Aí vem aquela pessoa, é porque Deus quis. Bom, ali acabou a conversa, acabou a discussão, ninguém prossegue mais, né? Então, e a gente está vendo, em paralelo a esse movimento, né, resgatando aí o nosso tema do dia 17, da questão da despatologização, ou palavrinha difícil, e com o crescimento dos direitos civis LGBTQIA+, um movimento que vem na esteira, que vem na rede do conservadorismo, do tradicionalismo, que começa a ver suas ameaças, né? Eu não digo nem pela questão do capital e da produção, não vou nem entrar nessa esfera. A minha pendência ela é mais para o religioso, eu não vou tanto para essa parte do histórico, mas todas elas se costuram, né? Mas a gente vê o crescimento de movimentos religiosos, conservadores, e aí, quando a Fernanda respondeu sobre a educação e a Lúcia aqui no nosso chat do Facebook, ela concorda que é na educação básica familiar e na escola que essa naturalidade precisa ser abordada, não vamos esquecer que esse projeto conservador e neoconservador, digamos assim, ele está comendo em todas as bordas, né? Nessa coisa da escola, nos serviços públicos, nessa subjetividade geral da sociedade, né? O que é extremamente perigoso, né? Porque você sacraliza aquilo e isso se torna blindado, né? Ícaro. Não, eu queria falar um pouquinho sobre isso também, assim, porque durante esses 2 anos, 3 anos já, né, de governo do Bozo, já nem lembro mais quanto tempo a gente está sofrendo nisso, mas a gente teve por muito tempo o discurso de falar que as pautas da pasta da Damares eram cortina de fumaça, mas aquilo ali não é cortina de fumaça, e a gente precisa lidar com muita seriedade, né, tipo, todos esses assuntos que vêm à tona, porque a pasta da Damares, mais do que qualquer outra pasta do governo Bolsonaro, ela é totalmente conectada com a pauta neoliberal. Então, assim, tipo, não por acaso a gente tem uma bancada evangélica envolvida nessa pasta. A religião ela legitima, né, tipo, o ferramental do capitalismo.
né? Tipo, ela, desde o princípio do capitalismo, ela veio para legitimar, né, tipo, essa política que, ao longo dos últimos anos, se transformou numa política neoliberal. Então, assim, tipo, não é à toa que existe uma proteção da família, né? Tipo, e o próprio discurso de proteção da família, ele vem como uma abordagem narrativa que pega emocionalmente, né, na população, através e é uma narrativa populista, né? Tipo, esse discurso populista, né, ele tanto pode ser bom e ruim, né? Tipo, e aí também depende da perspectiva, mas o que eu quero dizer é que, assim, essa pauta da proteção da família, ela vem para cobrir uma necessidade neoliberal, que é a necessidade da produção, né? Tipo, então, assim, enquanto você pega, você transforma uma pasta que era de direitos humanos em pasta da mulher, da família, e os direitos humanos está lá embaixo, né? Você está querendo dizer o quê? Que você está querendo controlar o corpo da mulher, né? Tipo, você está querendo criar uma política de direito reprodutivo que vem para controlar o corpo feminino, né? Você vem para controlar um ideal de família que protege a reprodução e que essa proteção da produção ela vem de uma pauta de produzir capital, né? Tipo, ou seja, construir força de trabalho e força de trabalho escravo, né? Porque qual que é a grande ótica da política neoliberal? É que quanto mais reproduzir mão de obra, melhor. Se essa mão de obra é bem paga ou não, caguei, né? Desculpa a palavra, mas é assim, não estou nem aí. Se tem miséria, se tem pobreza, se tem pessoas sofrendo, não estou nem aí. Eu quero é que as pessoas trabalhem ganhando muito pouco para produzir muito, né? E que tenha cada vez mais pessoas trabalhando muito, ganhando muito pouco e eu lucrando bastante. Então, toda essa pasta da Damares, ela não está ali à toa, ela não é apenas uma ideia evangélica protestante, de uma bancada evangélica protestante, né? Tipo, essa bancada evangélica protestante ela está completamente alinhada com a pauta neoliberal. E ela está lá para legitimar essa pauta, né? Tipo, então, a religião ela é uma ferramenta de legitimização, sim. Né? Tipo, você utiliza o discurso religioso que ele se transforma num discurso populista para proteger esses ideais de lucratividade e de capital e de uma pauta neoliberalista, que eu acho que era um pouco do que as meninas estavam explicando, como é que o capitalismo ele acaba se desenvolvendo lá na história, que também a Igreja Católica por muito tempo legitimou isso, né? Bom, queridas, estamos indo para 1h30 de live. Esse assunto é inesgotável. Ele merece várias e várias e várias outras lives. E a gente fala tanto de impermanência no budismo, né? O bom da impermanência é que a gente pode fazer tudo de novo, né? Então, eu queria deixar esse momento agora para as meninas fazerem as suas considerações finais e também elas nos deixarem os canais de acesso para quando houver casos de homotransfobia, enfim, violência, da Lei da Maria da Penha para as mulheres trans, né? Então, fiquem, por favor, à vontade. Ai, gente, obrigada mais uma vez pelo convite, foi muito bom. Então, né, concluindo aqui, toda e qualquer forma de discriminação, ela pode ser acionada. Então, no estado de São Paulo, isso é uma coisa interessante, a gente tem, além, lógico, do respaldo do direito penal, né, das delegacias e tudo mais, a gente tem uma lei estadual, que é a Lei 10.948, ela traz uma responsabilização civil e administrativa em casos de discriminação. Então, se você sofreu algum tipo de discriminação, seja numa empresa, dentro de uma loja, numa instituição pública, você pode acionar a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. E existem leis estaduais parecidas em outros estados, é só fazer a pesquisa, para ver essa responsabilização, né? É um processo administrativo, mas é um caminho também.
porque a gente sabe que eu né, lido muito com a questão criminal, é difícil ir numa delegacia, é difícil fazer um registro de uma ocorrência, então, de repente, é um caminho alternativo que pode ter né, algum tipo de responsabilização, que eu acho que isso que é mais importante. E em São Paulo também a gente tem o DECRAD, que é a Delegacia de Crimes de Intolerância Raciais. LGBTfobia é uma espécie de racismo, então a gente utiliza a lei antirracismo como um respaldo para a gente também em relação à discriminação. Então, né, fica a dica aí, lógico, né, se alguém tiver conhecimento de alguém que esteja sofrendo alguma discriminação, pode se dirigir ao DECRAD, se tiver a possibilidade, mas qualquer outra delegacia, Disque 100, né, dá para fazer essa denúncia na Secretaria de Justiça e Cidadania através do Disque 100, 180 para casos de violência doméstica também, e aí também existe, né, isso fica uma recomendação, sempre procure um advogado, uma advogada, sempre. Não é vendendo o nosso peixe, mas é diferente você ir sozinho na delegacia e você ir acompanhado de um advogado e um advogado. Então, fica, né, também essa recomendação para que a polícia também não faça o que a polícia quer fazer. Vai ter alguém que tem um conhecimento jurídico lá para te orientar e para encaminhar as denúncias da forma como elas devem ser feitas. Aí fica também a dica para vocês conhecerem as comissões, né? Então, a nossa Comissão da Diversidade de São Caetano, se vocês quiserem, pela página do Instagram, diversidade.oabscs, SCS é de São Caetano do Sul. Também tem a comissão de São Paulo, que a gente também faz parte, então, a Diversidade OABSP. E semana que vem a gente vai... o Arthur acabou de mandar uma mensagem que semana que vem a gente vai fazer a nossa primeira semana da diversidade. Nós vamos ter lives às 8 horas da noite, na quarta, na quinta e na sexta, sobre temas como arte, diversidade de arte, diversidade de moda, política. Então vai ser bem legal, se vocês quiserem acompanhar, fica o convite aí para vocês. Eu só tenho que agradecer, né, a todos, foi maravilhoso. E dizer para quem está se sentindo um pouco acuado, não quer sair do armário, dizer o seguinte, que a nossa vida, né, ela tem sim a religião, mas tem os nossos direitos, né, e no nosso país o nosso direito está aqui, né, que ele é acima de qualquer coisa. Então, Brasil acima de tudo e o povo acima de todos. Ai, meu Deus. Constituição acima de todos. Nós temos essas leis aqui, né, que nos regem. Então, você que estiver sofrendo com alguma coisa, né, você tem direitos. Quando você for se casar, você não trate seu casamento como um casamento de pessoas LGBTs. É um casamento apenas. Né? Não menospreze. São as nossas conquistas. Muitas pessoas morreram para estarmos aqui, como no dia de hoje, discutindo, né, sobre os nossos direitos. É uma pessoa que me fez olhar, né, para quem eu sou, para essa luta toda, que foi a Dandara, né? Foi ela que me acordou para toda essa violência e para essa minha luta. Que se você estiver vendo ou ouvindo uma injustiça, ajude a pessoa que está do lado, chame uma polícia, fique atenta, né? Então, é só isso que eu queria deixar hoje, agradecer muito, e é um privilégio estar com essa mulher, minha esposa aqui, nesse poço, né, de sabedoria que eu amo tanto, e essa nossa família aqui, que é muito importante, e que é uma família como qualquer uma outra. E é isso, obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigado, meninas maravilhosas. Faz parte da nossa sanguinha colorida. E depois nós vamos repostar a programação de vocês lá na nossa página, no nosso Instagram e no nosso site, para que todos possam acompanhar. O mês que vem é um mês muito importante para a diversidade. Não vamos esquecer que há 2 anos atrás, quando surge a proposta da Rainbow Sangha nesse diálogo do budismo com a pauta LGBTQIA+, culmina, né, coincide com 50 anos do Stonewall,
e nós estivemos lá na Parada da Diversidade mostrando que sim, a religião não é um problema, ela se torna um problema quando ela é mal instrumentalizada, quando ela é mal utilizada, mas existe um escopo de religiões inclusivas que estão fazendo essa releitura para dizer que não há absoluto problema nenhum com relação à diversidade, né? Esse assunto, como eu falei, ele é inesgotável, ele tem que ser debatido todos os dias e não uma vez por ano, no dia 17 de maio ou dia 28 de junho, ou apenas na nossa live. Defendam seus direitos e, como a Jaqueline falou, ela colocou um ponto importantíssimo, a memória, nós temos uma crise de memória. Não vamos esquecer daquilo que foi passado, que foi vivido desde os anos 50, mas desde a construção da primeira parada da diversidade aqui em São Paulo, há 25 anos, já nem sei quantos anos deu, mas quantas pessoas não sofreram, sofrem e ainda, infelizmente, vão acabar sofrendo porque nós precisamos desconstruir essa cultura homotransfóbica na nossa sociedade. A religião não necessariamente é um problema, mas nós precisamos reeducar a sociedade e educar os nossos pequenos para que eles aprendam a ver a vida com pluralidade, ver que todas as formas, todas as cores, todas as expressões, elas estão corretas como são, como diz o nosso querido Kodo Nishimura. Então, muito obrigado novamente pela presença de vocês, foi maravilhoso. E a quem está nos assistindo, sintam-se à vontade em nos procurar, respondemos através do site, ou do Instagram, ou da página do Facebook. Se houver casos de violência, dirijam-se, né, às orientações que as doutoras nos colocaram aí, sempre com o advogado, né, de preferência um advogado que entenda a causa LGBTQIA+, porque também tem disso, né? Tem muitos advogados que estão do outro lado da coisa, então é preciso muita atenção nesse ponto também, né? E a live vai ficar gravada, curta a nossa página, o nosso canal lá no Instagram também, no YouTube, e o mês que vem a gente volta então com mais uma outra live e vamos celebrar o mês da diversidade no mês que vem, desculpa. Tá bom? Alguma colocação, senhores monges, senhores participantes, praticantes? Meninas, eu queria agradecer a vocês também, foi maravilhoso, acho que vocês trouxeram muitos insights e elucidaram bastante coisa, assim, dos nossos direitos, de história do direito, e muita gratidão aí pelo nosso papo, obrigado mesmo. A gente agradece. Obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal que participou. Obrigado, menina. No nosso canal no Facebook, e que todos os méritos das nossas práticas e das nossas lives beneficiem a todas, a todes e a todos. Muito obrigado, bom fim de semana e cuidem-se, gente.